Olá pessoal, sejam bem-vindos à plataforma da Manual Cardio. Meu nome é Haldner, eu sou cardiologista e ecodoppler cardiografista do Complexo de Saúde São João de Deus, na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Hoje eu irei falar com vocês sobre quando utilizar a sacubitril/valsartana no tratamento da ICFR. Então, diferentemente daquele conceito que nós tínhamos na década de 70, 80 e que a insuficiência cardíaca era uma síndrome hemodinâmica, hoje nós sabemos que a insuficiência cardíaca é uma síndrome inflamatória que cursa com CNP, ANP, BNP e proBNP elevados. Do ponto de vista de classificação, ela pode ser dividida em três: com fração de ejeção reduzida, quando nós temos uma fração de ejeção menor do que 40%, limítrofe ou intermediária, com fração de ejeção entre 40% e 49%, e com fração de ejeção preservada acima de 50%. E o que diferencia as três? Nós sabemos que as três cursam com citocinas inflamatórias elevadas, ou seja, BNP, NT, proBNP, tem os achados clínicos e hemodinâmicos. Mas o ecocardiograma ele desempenha um papel extremamente fundamental porque, além de definir a fração de ejeção nas distintas classificações, ele permite também avaliar lesões estruturais nas três condições e definir alteração sistólica, predominantemente na insuficiência cardíaca, com fração de ejeção menor do que 40% e disfunção diastólica, tanto na intermediária ou limítrofe ou na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Do ponto de vista epidemiológico, nós sabemos que são 37,7 milhões de pessoas com a prevalência crescendo mais de 10% entre os indivíduos acima de 70 anos. Portanto, a insuficiência cardíaca é uma doença de pacientes idosos, com uma incidência de 240 mil casos novos por ano. E os fatores de risco são hipertensão, diabetes, obesidade e outras doenças crônicas mal conduzidas ou maltratadas ao longo da vida e isso, consequentemente, cria um legado negativo. E por se tratar de uma doença de pacientes idosos, predominantemente de pacientes idosos, não poderíamos esperar a não ser uma taxa de hospitalização com altos custos para as políticas públicas de saúde. O tempo médio de internação em torno de 7,6 dias. Em relação à etiologia, nos Estados Unidos a principal etiologia é a doença coronariana, no Brasil a isquemia em torno de 30,3% e a doença hipertensiva em torno de 20,4%. E o que mais chama atenção é que na insuficiência cardíaca, assim como outras doenças crônicas, os fatores de risco eles não somam, eles se multiplicam. Um exemplo, se eu tenho hipertensão mais diabetes, eu dobro o meu risco cardiovascular. Se eu tenho hipertensão, diabetes e obesidade, eu triplico o meu risco cardiovascular e quadruplico quando associo mais um fator de risco. Então, nessa linha do tempo, que vai desde a publicação do estudo Consensus em 1987, mostrando os benefícios do enalapril no tratamento da insuficiência cardíaca, e que vai até 2020 com a publicação do estudo Impero Reduxi, mostrando os benefícios do IGLT2 no tratamento da ICFR, nós tínhamos que a base que sustentava o tratamento da ICFR era composta por beta-bloqueadores seletivos, IECA ou BRA e os mineralocorticoides. E o que mais chamava atenção é que os guidelines sugeriam que havia necessidade da otimização do tratamento da ICFR com 3 terapias que reduziam a mortalidade e hospitalização quanto antes. Este tempo, até então, era definido entre 3 e 6 meses. Isso é uma inércia terapêutica, ou era uma inércia terapêutica, porque imaginem os senhores, se nós formos aguardar 6 meses para nós podermos otimizarmos, ou seja, associar e progredir as doses da insuficiência cardíaca, isso sem sombra de dúvida vai contribuir para o desfecho negativo desses pacientes. Observem que quando nós relacionamos esses 3 medicamentos na base de sustentação da insuficiência cardíaca, nós tínhamos que uma taxa de mortalidade em torno de 30% em um ano, 52% de mortalidade em 5 anos, portanto, ao longo de 10 anos, uma taxa de mortalidade em torno de 100% quando nós utilizávamos esses 3 medicamentos que até então modificavam o legado negativo na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
O registro Breathing, que mostra de forma muito clara os dados da insuficiência cardíaca, mostra que mais de 25% dos pacientes são rehospitalizados em 3 meses, mesmo com a terapia considerada full. Mais de 23% dos pacientes após alta hospitalar morrem em 3 meses, com a taxa de mortalidade em 12 meses em torno de 39,5% e na fase intra-hospitalar, com equipe multidisciplinar assistindo, em torno de 12,6%. Observem esta curva de Kaplan-Meier em relação à taxa de mortalidade, o tempo de admissão e readmissão. Aqui nós temos uma primeira admissão, observem que nós temos um N de 14.374 pacientes. Então está aqui a linha da primeira admissão e a seguir as readmissões desses pacientes. Observem que à medida que nós vamos reinternando os pacientes, esses pacientes morrem mais. E lembra muito aquele gráfico, aquele slide que eu apresentei anteriormente, que 30% de mortalidade em 1 ano, 52% de mortalidade em 5 anos, portanto 100% de mortalidade ao longo de 10 anos. E é exatamente isso que nós observamos. Observem que um primeiro momento, numa primeira internação, 14.374 pacientes contra apenas 417 pacientes remanescentes ao final de uma quarta readmissão intra-hospitalar. Mas talvez a jornada da insuficiência cardíaca ela seja contributiva para o aumento da taxa de mortalidade. Por quê? Quando nós tratamos esse paciente crônico ou paciente estável, muitas das vezes nós julgamos que o nosso paciente está tão bem medicado e que não há, portanto, a necessidade de nós associarmos ou progredirmos as doses no tratamento da ICFR. Isto é um equívoco, porque a doença é dinâmica, que cursa com citocinas constantemente elevadas e, consequentemente, que permite um remodelamento positivo, e nós sabemos que o remodelamento positivo está associado ao aumento da área de fibrose e, consequentemente, ao aumento de arritmias ventriculares, como um ataque cardioventricular, fibrilação ventricular e que impacta, consequentemente, no aumento de risco de morte súbita. Portanto, quando nós consideramos que essa fase é uma fase estável e que nós não associamos ou progredimos o tratamento da ICFR, nós caímos na inércia terapêutica e sabemos que a inércia terapêutica ela está associada ao risco maior de morte súbita. Observem que essa questão de legado negativo de inércia terapêutica se faz mesmo naqueles pacientes na fase crônica. Observem que sabemos que o diurético de alça ele é um medicamento de escolha nos pacientes na fase aguda da insuficiência cardíaca. Mas nesse slide fica muito claro que quando nós observamos na fase crônica, ou seja, naquela fase estável, o medicamento que segue sendo mais prescrito para esses pacientes com ICFR são os diuréticos de alça, em torno de 89,9%, e de antemão os medicamentos que modificam o legado negativo, diferentemente dos diuréticos de alça, eles não têm a mesma taxa de prescrição, e são esses medicamentos até então, IECA, OBRA, os beta-bloqueadores seletivos e os mineralocorticoides. E observem ainda que quando se prescreve medicamentos que modificam o legado negativo, como o IECA, os BRAs ou os beta-bloqueadores seletivos, a mesma dose da alta é praticamente a mesma dose 12 meses depois, ou seja, não se associa, e quando se prescreve medicamentos que modificam o desfecho negativo, não há progressão da dose desses medicamentos. Repito, a doença é dinâmica, portanto, nós também temos que ser dinâmicos com a visão randomizada e prospectiva para impactarmos de forma positiva na redução do desfecho negativo desses pacientes. Porque quando nós não fazemos isso, estaremos contribuindo para o estiramento das fibras do miócito. E esse indivíduo, ele sai de uma fase assintomática, ele entra numa fase oligoassintomática ou muito sintomática, com remodelamento cavitário, ele sai de uma fase normal, de um músculo completamente normal, ele entra numa fase de concentricidade, com limitação dos sintomas, ou seja, na classe funcional, ele sai da classe funcional 1, pula para a classe funcional 2, e se nós não otimizarmos esse paciente por termos a falsa percepção que a classe funcional 2 morre menos do que a classe funcional 3, esse indivíduo vai entrar na classe funcional 3 com remodelamento positivo, causando uma dilatação excêntrica da cavidade e, consequentemente, reduzindo a fração de ejeção desse grupo de pacientes.
São dados do estudo CHARM com quase 8 mil pacientes e que nós observamos que quando nós reduzimos em torno de 10% a fração de ejeção, nós aumentamos em torno de 45% a taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca e aumentamos a taxa de óbito em torno de 57%. Portanto, quando se reduz a fração de ejeção, nós temos diante de nós um paciente com maior taxa de mortalidade, portanto com desfecho negativo. Nesse diapositivo, nós observamos a relevância na avaliação dos sintomas da insuficiência cardíaca. Observem que os indivíduos na classe funcional 2, como eu já disse anteriormente, eles são tão graves quanto os indivíduos na classe funcional 3. Portanto, com uma alta taxa de hospitalização, mortalidade, inclusive com morte súbita em torno de 40%, mesmo naqueles indivíduos que encontram-se assintomáticos. Portanto, nós, como médicos, devemos encarar que os pacientes da classe funcional 2, eles têm a mesma taxa de complicação e mortalidade do que aqueles indivíduos da classe funcional 3 e 4. E o que mudou no tratamento da insuficiência cardíaca em relação à fisiopatologia? Talvez a grande transformação no tratamento da ICFR ocorreu a partir de 2014 com a publicação do estudo Paradigm Heart Failure, porque até então nós tínhamos dois eixos, o sistema simpático, onde atuam os beta-bloqueadores seletivos, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde atuam os mineralocorticoides, os IECAs e os BRAs. A partir de 2014, com a utilização da molécula LCZ 696 na inibição da neprilisina, atuando diretamente no sistema peptídeo natriurético, nós passamos a ter uma nova visão da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, a partir de 2014, houve essa mudança na nova visão no tratamento da insuficiência cardíaca. O estudo pioneiro foi o estudo Paradigm Heart Failure. Ele permitiu a comparação prospectiva do inibidor da neprilisina com o IECA para determinar o impacto sobre a mortalidade global e morbidade nos pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. É um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego de grupos paralelos, controlados com ativo, para avaliar a eficácia e segurança da molécula LCZ 696 em comparação com enalapril sobre a morbidade e mortalidade nesses pacientes com fração de ejeção menor do que 40%. O desenho do estudo é um desenho extremamente interessante, porque observem os senhores que eles tiveram uma percepção clara que os indivíduos na classe funcional 2 são tão graves quanto aqueles indivíduos da classe funcional 3 e 4. A fração de ejeção eram indivíduos com fração de ejeção reduzida, com citocinas inflamatórias elevadas, com pelo menos 4 semanas de otimização do tratamento da ICFR. O grupo randomizado foi em torno de 8.442 pacientes. O estudo começa com a dose de 49/51 mg, portanto 100 mg 2 vezes ao dia, em comparação com o enalapril 10 mg 2 vezes ao dia. Até que se faz, a cada 2 semanas, um aumento da dose até a dose máxima de 200 mg 2 vezes ao dia, comparado com o enalapril 10 mg, também 2 vezes ao dia. Talvez a grande pergunta que os senhores estejam fazendo, por que não foi feito com a dose de enalapril 20 mg? É muito simples. Porque os estudos SOLVID, o estudo Consensus e o próprio estudo Paradigm Heart Failure, eles observaram que o grande benefício é com a dose de 10 mg 2 vezes ao dia. Essa acima de 10 mg não se perde o benefício, mas também não se adiciona. Você tem benefício no controle da pressão e outras complicações, mas a dose que realmente teve impacto no controle e no tratamento da insuficiência cardíaca foi apenas 10 mg 2 vezes ao dia. E o que foi observado com a publicação do estudo Paradigm em relação aos desfechos primários? Observem que houve uma redução na taxa de hospitalização por ICFR em 30 dias após a randomização, com um P extremamente relevante. Observem como a curva abre de forma muito precoce a favor da molécula LCZ 696, quando comparado com o enalapril 10 mg. E o mesmo foi observado quando se utiliza o ramipril, que talvez tenha sido dos IECAs mais prescrito e o mais estudado. Isso, se nós formos ler o estudo HOPE, ele mostra isso de forma muito clara nos pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Não diferentemente do que nós observamos no estudo Paradigm Heart Failure, o estudo Paradise mostra que há um benefício adicional com a prescrição da sacubitril/valsartana quando comparado com a prescrição do ramipril.
Portanto, o endpoint primário, portanto, esse desfecho bruto de morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca, há um benefício adicional quando se prescreve a molécula LCZ 696, quando comparado com o enalapril 10 mg, com P extremamente relevante, portanto, é um medicamento seguro, eficaz nesses pacientes com fração de ejeção reduzida. E outro fato extremamente interessante é que nos pacientes com insuficiência renal, o que se observou no grupo ao longo de 48 meses? Não diferentemente do que nós observamos nos pacientes com função renal preservada, o grupo que utilizou a sacubitril/valsartana antes do 12º mês há um benefício a favor da molécula, e quanto mais próximo do 48º mês, que foi o tempo de corte do estudo, a curva vai abrindo de forma mais clara, mostrando que há um benefício adicional da prescrição da sacubitril/valsartana nos pacientes com taxa de filtrado glomerular reduzida. Portanto, a sacubitril ele atua como proteção e ele previne o envelhecimento renal precoce, ou seja, previne que haja um desfecho renal negativo, e nós sabemos que a doença renal crônica, quando associa-se à insuficiência cardíaca, ela dobra o risco de complicação e mortalidade nesse grupo fragilizado. A grande dúvida que paira entre nós e naqueles pacientes na fase de vulnerabilidade, porque nós falamos até então dos pacientes na fase crônica. O estudo Pioneer Heart Failure, ele mostra exatamente o benefício da sacubitril na terapia intensiva, ou seja, naquele paciente que está saindo da fase da vulnerabilidade. Portanto, observem que há um benefício adicional em torno de 29%, com um P extremamente relevante. A curva também abre de forma precoce a favor da molécula LCZ 696, portanto a sacubitril/valsartana, quando comparado com o enalapril. Qual foi o ganho? Houve uma redução da taxa de arritmia ventricular, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular e redução do proBNP. Nós sabemos que as arritmias têm relação com mortalidade, mas e qual o significado do proBNP para esses pacientes? E aí eu vou tirar também a questão não somente na fase de vulnerabilidade, mas também na fase crônica da insuficiência cardíaca. Então, este proBNP, aqui nós temos uma curva ROC, que mostra os potenciais preditores de mortalidade em 30 dias. Observem que o proBNP ele está entre os principais preditores de mortalidade em 30 dias. Portanto, quando há uma redução do proBNP, significa que o seu tratamento está otimizado, você está no caminho certo no tratamento da insuficiência cardíaca. Por quê? Quando você faz isso, você diminui o estresse de parede. Diminui o estresse de parede, consequentemente, você impede o remodelamento positivo, bloqueia esse eixo inflamatório que cursa com essas citocinas inflamatórias elevadas. E quando você diminui as citocinas, principalmente o BNP e o proBNP, você melhora o prognóstico desses indivíduos, como nós podemos observar neste campo inferior. Observe os indivíduos que têm um proBNP reduzido, ou seja, próximo da normalidade, eles se encontram numa classe funcional melhor do que aqueles indivíduos que, mesmo com tratamento otimizado, eu não consegui uma redução do proBNP. Portanto, o proBNP ele é marcador, o BNP, proBNP, ele é marcador de prognóstico, diagnóstico e resposta terapêutica nesses pacientes com ICFR. E segurança da sacubitril/valsartana no estudo Pioneer Heart Failure nesses pacientes saindo da fase aguda, que estão minimamente invadidos, com a mina já em fase de desmame. Observem que ele se mostrou um medicamento extremamente seguro e eficaz, principalmente para os pacientes com disfunção renal. Houve uma menor taxa de angioedema e houve mais hipotensão no grupo sacubitril/valsartana versus o grupo enalapril. Até acredito, isso ainda é off-label, mas eu acredito que provavelmente a sacubitril/valsartana entrará como um grupo numa nova classe de antihipertensivos, assim como o IECA e o BRA. Mas naquele grupo que abandonou o tratamento da insuficiência cardíaca com o uso da sacubitril e migrou novamente para o enalapril, esses pacientes apresentaram mais desfecho negativo. Então, o que pode ser feito para nós ajustarmos a dose nesse paciente
com a fração de ejeção reduzida e que encontra-se com a pressão mais limítrofe. Poderá ficar sintomático se nós prescrevermos a dose de 49/51, que foi a dose de início do tratamento Paradigm Heart Failure. Nós temos a dose de 24/26 mg, que apesar de não ter feito parte do estudo, ela permite uma ponte para que ao longo do tempo nós possamos progredir a dose para 49/51 e talvez chegarmos a uma dose full de 200 mg, que é a dose otimizada para o tratamento da insuficiência cardíaca utilizando o inibidor da antiperelizina. Portanto, diante dessas evidências e de outras, a Sociedade Europeia de Cardiologia recomenda que a sacubitril/valsartana associada aos mineralocorticoides e aos beta-bloqueadores é um medicamento com nível de evidência 1A, principalmente para o controle das arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e, consequentemente, para reduzir a taxa de morte súbita nesse grupo de pacientes. Mas o perfil do paciente com insuficiência cardíaca, ele mudou muito nas últimas 2 décadas. Há 20 anos atrás, nós tínhamos que o nosso paciente com insuficiência cardíaca era um paciente magro. Hoje nós temos um paciente metabolicamente incorreto. Nessa pandemia houve uma taxa, um abandono do tratamento, em torno de 50% dos pacientes abandonaram o tratamento da insuficiência cardíaca. E houve uma taxa de mortalidade em torno de 220 mil pacientes somente na pandemia da Covid-19. E com o ganho de peso, além da questão da insuficiência cardíaca, nós temos a questão inflamatória, porque nós sabemos que a obesidade ou sobrepeso, ele está relacionado diretamente com o mecanismo epigenético, com mais de 300 mediadores inflamatórios. Portanto, o nosso paciente de hoje, que é portador de insuficiência cardíaca com quadro de sobrepeso ou obesidade, é um paciente muito mais grave do que há 10, 20 ou 30 anos atrás. E pensando nesse perfil de pacientes, foi publicado em 2018 os benefícios dos inibidores da GLT2 no tratamento da ICFR. O primeiro desses estudos foi o estudo DECLARE, publicado em novembro de 2018. Em 2020 foi aprovado pelo FDA o uso da dapaglifosina no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida em pacientes com e sem diabetes. E no final de 2020 foi publicado o estudo RAINPAIR Redux, mostrando os benefícios da empaglifosina no tratamento da ICFR. Mas será se a sacubitril/valsartana também traz o mesmo benefício, já que o nosso perfil de pacientes com insuficiência cardíaca mudou? E a resposta é sim. Observem que no grupo de diabéticos não diagnosticados, pré-diabético, normoglicêmico e na população em geral, o benefício se faz a favor da molécula LCZ 696 quando se compara com a redução de taxa de óbito cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca quando comparado com o enalapril 10 mg 2 vezes ao dia. Então trago para vocês a nova taxa de mortalidade global na ICFR. Observem que, diferentemente daquele slide que eu apresentei, que nós tínhamos uma taxa de mortalidade de 30% em 1 ano, 52% de mortalidade em 5 anos, portanto ao longo de 10 anos, mesmo com aquela terapia tripla que nós tínhamos, IECA ou BRA, beta-bloqueador seletivo e os mineralocorticoides, a partir de 2014, com a publicação do estudo Paradigm Heart Failure, nós observamos pela primeira vez uma redução muito significativa na taxa de mortalidade e complicação por insuficiência cardíaca nesses pacientes. Observem que quando é publicado o estudo DECLARE Team 58, há um benefício adicional e, consequentemente, uma redução mais significativa na taxa de mortalidade por insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Então esta é a nova pirâmide, diferentemente daquela que eu apresentei no começo da apresentação. São 6 pilares do tratamento da insuficiência cardíaca. Nós temos IECA ou BRA, os inibidores da neprilisina, que hoje nós sabemos que não são mais uma alternativa em relação ao IECA e BRA, e sim são medicamentos que tanto para um desfecho primário quanto secundário, eles se mostram mais seguros e mais eficazes quando comparado com o enalapril ou com um BRA.
os beta-bloqueadores seletivos, os mineralocorticoides e os inibidores da IGLT2, associados também à reabilitação cardiopulmonar, que também deve ser encarado como o sexto pilar no tratamento da ICFR. Faço dessa minha mensagem final, o momento especial para acerto de medicações é no bom momento do paciente. Não existe na ICFR a frase em time que está ganhando não se mexe. A doença é dinâmica e nós temos que ter a visão também dinâmica, randomizada e prospectiva. Iniciar o tratamento com as drogas que modificam o prognóstico e o legado negativo, se possível nas doses adequadas e com programação de retorno precoce para acerto das dosagens. Considerando a gravidade da síndrome ICFR, devemos empregar todas as evidências precocemente, não mais 6 meses, e dessa forma estaremos evitando a inércia terapêutica e contribuindo para a redução de mortalidade, morbidade e outras complicações no paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida.